O governo também pretende arrecadar 7 bilhões de reais com essa alta do IOF. E como a gente está falando, hoje, às 18 horas, a Câmara pauta uma urgência para derrubar o aumento do imposto. Como a gente sabe, essa medida gerou muita reação negativa do mercado nas últimas semanas e eu falo sobre isso agora com o tributarista Alami Cândido, sócio fundador do escritório Cândido Martins Cuquier e ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Muito bem-vindo aqui, obrigada por conversar com a gente. Um prazer, Muriel. O Prazer prazer é estar com nosso. vocês. Obrigada Vamos por falar conversar desse com a tema tão gente. difícil agora, nesse momento, né? Exatamente, ainda mais diante desse cenário. A gente está vendo muitas possibilidades, opções e discussões. O Congresso agora tentando pensar numa alternativa diante dessas discussões todas. Estamos com o ministro Fernando Haddad também agora de férias a partir de hoje. Então as discussões vão acontecer com o número 2 do Ministério da Fazenda. De que forma que você está entendendo todo esse cenário diante de uma possibilidade de talvez essa medida provisória ser derrubada pelo Congresso ainda hoje? A escolha do governo com o decreto do IOF anterior à discussão que teve esse acordo da medida provisória foi uma medida que acabou gerando muito desconforto em todos os meios, né? Os meios dos tributaristas, os meios dos consumidores de uma forma geral. O mercado financeiro ficou muito desconfortável com essa postura. E o ministro Haddad ele optou em trazer essa discussão para o presidente da Câmara e do Senado dentro desse jantar que teve uma semana atrás. E a proposta que ele sugeriu foi fazer uma redução do IOF para algumas situações, mas em contrapartida ele antecipou essa discussão do imposto de renda do mercado financeiro de uma forma geral, que teoricamente era para ser uma discussão mais para frente. A discussão do imposto de renda, de uma forma ampla, que envolve inclusive tributação de dividendos, ela deveria seguir o trâmite que o governo e o cronograma que o governo tinha apresentado. E a sensação que nós ficamos foi: vamos corrigir uma situação ruim, aproveitando e trazer essa discussão do aumento da alíquota do imposto de renda para para aplicação financeira de uma forma geral, né? Sai de uma alíquota progressiva para uma alíquota fixa de 17,5%. E o IOF em si, foram poucas situações que tiveram uma diminuição na alíquota do IOF. Então, quando a gente analisa a norma, tanto do IOF quanto do imposto de renda, a sensação que a gente fica é de um aumento muito alto para todo mundo. Então, você elimina um benefício para pessoas que não têm a tributação, têm a tributação a 15% e passa a ser a 17,5% fixo. E poucas pessoas, talvez, que teriam a tributação numa alíquota maior e têm o benefício de uma diminuição para 17,5%. Então, fica uma sensação muito estranha quando a gente olha para o imposto de renda sendo uma contrapartida ou sendo a desculpa utilizada para poder fazer esse balanceamento com o IOF. O resultado dessa ampliação da alíquota do imposto de renda nos parece ser talvez a base de toda essa discussão que está tendo hoje no Congresso e talvez essa derrubada que tem sido noticiado por vocês, inclusive. Perfeito. Eu aproveito para te perguntar também, Alami, qual o caminho que você enxerga que pode ser agora, levando em consideração essa discussão e levando em consideração a chance de realmente ser derrubada essa medida provisória do governo federal, a terceira já apresentada nas últimas semanas, depois de todas essas discussões. Qual o melhor caminho diante dessas discussões e o que pode vir a passar também no Congresso, levando em consideração todos os setores afetados e que se interessam por esse cenário? Quando o governo começou, né, há 2 anos atrás, e a discussão de reforma tributária veio à tona, todo mundo estava bastante otimista, porque o governo começa a discussão da reforma de uma forma bastante organizada, né? Primeiro, estabelecendo as novas regras da tributação de empresas e investimentos no exterior, mudando as regras de tributação de fundos,
organizando a discussão da reforma de consumo e produção. Então, a gente tributarista via um cenário positivo. Conforme o governo foi avançando e toda essa discussão de ajuste fiscal foi ficando mais intenso, a gente sentiu uma desorganização na pauta da reforma tributária. E essa desorganização talvez seja um pouco o reflexo do que a gente está vendo hoje. Então, a sugestão que a gente tem visto é voltar com a agenda de um cronograma mais organizado da reforma tributária, respeitando a necessidade de discussão de ajuste fiscal, sem usar ampliação e aumento da carga fiscal para poder ajustar um problema que o Brasil tem, que é o controle dos gastos públicos. Independente da crença de cada um sobre ideologia, o importante é que essa discussão de um balanço do ajuste, ele consiga ser equilibrado em o que a gente pode ampliar de arrecadação versus o que a gente está disposto ou a suportar em termos de mais aumento. Então, talvez a resposta aqui seja o equilíbrio do ajuste, ele passa por, eventualmente, um aumento de uma alíquota de imposto de renda. Mas a contrapartida, ela precisa existir. A gente precisa ter um cenário real de diminuição da carga fiscal em algum lugar. E esse balanço que foi toda essa discussão de uma semana atrás em relação ao IOF e o imposto de renda sobre aplicação financeira não nos parece ir por esse caminho de equilíbrio. Parece muito mais aproveitar a discussão do IOF para trazer uma ampliação da carga fiscal do imposto de renda. Perfeito. E aí tem um outro ponto também que, de modo geral, a SMP do IEF pode estar mexendo, inclusive, com saúde, com educação, para fazer caber tudo isso no orçamento também. Como é que você enxerga esse reposicionamento diante desse cenário? Eu acho que essa é uma conta extremamente complexa de ser Muito. feita para que a gente consiga ter essa resposta na precisão que a gente precisa hoje. Para ter o equilíbrio fiscal que se busca, a gente precisa ter a certeza de que a conta vai fechar. Então, toda a discussão, se nós vamos terminar o ano com uma situação de déficit ou de superávit, ela precisa de elementos mais precisos, né? E hoje a gente talvez careça desse tipo de informação. Não acredito que a receita do IOF vai ser suficiente para esse movimento. Perfeito, é interessante agora ver o que pode vir a acontecer. E os próximos passos daqui para frente também, olhando agora para as próximas semanas, a gente tem o ministro Haddad, como eu falava, que está de férias, e aí vai ser difícil, por exemplo, se a gente tem essa derrubada dessa medida provisória agora, em qual vai ser o movimento feito por parte do governo federal, já pensando em realmente o que vai ser feito a partir de agora, qual vai ser o cálculo pensado. A gente falava agora há pouco sobre a estratégia dos criptoativos, especificamente com relação a esse cenário, né, de começar uma taxação dos criptoativos. Como é que você enxerga também essa entre uma das opções aí que estão sendo discutidas e aventadas? Todo movimento que traz a medida provisória em substituição à diminuição do IOF, ela traz aumentos em todos os tipos de investimento que tinha uma carga zero ou uma carga menor. Sim. Então, o criptoativo é mais um desse, né? Então, você tinha todos os incentivos para o agro, que estava zero, e você tem uma sugestão aqui de ampliação da carga fiscal para 5%. Você tem a do criptoativo também tendo um endereçamento de um aumento. Do ponto de vista de casas de apostas, né, você também tem aqui um entendimento em aumentar essa carga fiscal numa área, num setor da indústria que talvez esteja tendo uma carga fiscal muito baixa. Então, essa discussão, ela é muito pontual quando a gente deveria ter uma discussão muito mais ampla. O que o governo pretende em termos de estratégia em utilizar a tributação para regular determinados setores. Então, tem muitos elementos misturados nessa medida provisória. Você tem medidas que aparentemente
são utilizadas para controlar um determinado setor, leia-se criptoativos e o mercado de apostas. Ao mesmo tempo, você tem um mercado que é super importante para o Brasil, que é o setor do agro, e tem uma mudança importante neste momento, junto com essa troca de aumento de alíquota do imposto de renda em aplicações financeiras, com diminuição do IOF, especificamente na operação de sacado. Então, esse equilíbrio que a gente deveria ter em olhar para determinados setores que eu quero regular e a tributação vai me dar essa ferramenta, versus o que eu tenho que efetivamente equilibrar o que eu posso e devo arrecadar em termos de imposto de renda versus essa discussão do IOF. Então, o ministro ele sai de férias num momento bastante crítico, que precisaria aqui da atuação dele para poder equilibrar um pouco essa discussão que hoje está nas mãos aí do Congresso. Agora, Lamy, tem um debate jurídico também com relação especificamente a essas alterações frequentes no IOF e o quanto que isso pode realmente ser válido, viável ou até legal diante dessa possibilidade aí de alterações que acontecem por parte aí do governo federal. Como é que você enxerga essa discussão? Teoricamente, o IOF é um instrumento que o governo executivo tem nas mãos para poder regular determinados mercados, né? Então, ele pode utilizar o IOF para regular e colocar uma pressão no fluxo de dinheiro de fora para dentro, de dentro para fora, né? Ou seja, as relações com o mercado exterior e também no mercado interno em termos de qual é o fluxo de dinheiro entre quem tem o recurso financeiro e vai prover esse recurso financeiro para quem necessita desse financiamento nesse momento. O IOF ele serve para essa dinâmica de regulação. Então, ele é um instrumento importante e ele deveria ser utilizado com esse viés e não com viés de arrecadação. O Congresso, ele obviamente vai tentar se utilizar do poder de fiscalização e controle que ele tem para tentar intervir nessa utilização dessa ferramenta. Mas eu acredito que é mais fácil ele olhar e vetar, Congresso, olhar e vetar a medida provisória que traz as mudanças do imposto de renda, do que ir para uma briga para o decreto do IOF especificamente, que é um instrumento validado pela Constituição para o Executivo. Então, eu acho que a dinâmica aqui ela vai ser no sentido de controle da medida provisória, que traz as mudanças do imposto de renda, e menos numa briga aqui, num braço de ferro, com o decreto do IOF em si. Perfeito. Alamy Cândido, sócio fundador do escritório Cândido Martins Coquier e ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Foi um prazer. Vamos acompanhar os próximos passos. Vamos acompanhar as próximas horas aí, que muita coisa pode acontecer. Obrigada. Tchau, tchau.